Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. O que é se afastar ou afastar o coração do Senhor? O que seria mandamentos de homens? Qual é a obra maravilhosa de Deus? Por que a obra de Deus causa assombro? Como seria entender como Deus entende? O que é ressignificar? Como podemos evitar subestimar a doutrina, exagerar a doutrina, ser dogmático com a doutrina ou tímido com a doutrina? Como compreender melhor uma afirmação desalinhada com a verdade? O que é artimanhas sacerdotais? Como devemos ensinar como Cristo? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Então, nessa segunda parte da aula dessa semana do Ensegne, eu escolhi aqui um versículo de Isaías. Na primeira parte eu escolhi do capítulo 13 e agora então eu vou escolher do capítulo 29. E esses dois versículos, 13 e 14, são dois versículos muito conhecidos. Muito ensinado também pelos missionários. Ele cabe talvez até para quem quer fazer um estudo mais profundo das escrituras. Essa é uma das escrituras onde fala sobre a apostasia, plano de salvação, que na verdade, lembra que nós falamos que Isaías, as revelações, a maior parte das revelações de Isaías é para o nosso tempo. E essa é uma das escrituras onde nos mostra sobre a restauração da igreja também. Então lá no versículo 13 diz o seguinte: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, com sua boca e com seus lábios me honram. Porém o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor, que não é medo, mas respeito, para comigo, consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. E no 14, então, ele diz, portanto, independente desse amor ou desse afastamento do povo de Deus, uma parte do povo de Deus, então no 14 o Senhor revela a Isaías o seguinte, portanto, eis que continuarei, quer dizer, o Senhor nunca desiste de nós ou daqueles que estão, de uma certa forma, afastados, né, de Deus, por suas razões. Então ele diz que vai continuar a fazer uma obra maravilhosa e um assombro no meio desse povo. Por que uma obra maravilhosa e um assombro? Porque as pessoas vão ver que são coisas simples, doutrinas básicas, que mudam a vida, mudam o comportamento, salvam famílias, salvam os filhos. E como o apóstolo Paulo ensinou em 1 Coríntios capítulo 1, que a doutrina de Cristo é loucura para o mundo. Até existe um discurso do Elder Bruce R. McConkie intitulado A Loucura do Ensino. E é exatamente esse capítulo que ele usa como, na verdade, um contexto para o seu discurso, mostrando que a doutrina de Cristo, os ensinamentos do Evangelho, para o mundo é loucura, que são coisas simples, são coisas que as pessoas precisam acreditar que existe um Deus, que Ele tem poder e que Ele realmente veio para nos salvar. E ele diz, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. E eu queria então hoje, nesses dois versículos, com essa visão, né, de que o Senhor diz que alguns estão se afastando dele, porque seguem mandamentos de homens, ou seja, visão de homens, né? Às vezes são pessoas muito bem estudadas, com várias faculdades, PhD em várias matérias, um estudo secular assim, esmerado, né? Mas, como nós aprendemos em 2 Nef 9, que é bom ser instruído
quando se dá ouvidos às palavras de Deus. Então, é claro que nós temos que estudar, ter o maior número de conhecimento possível, diplomas e assim por diante, mas que esses ensinamentos do ensino secular não atrapalhem, né, a nossa visão sobre a obra de Deus. Por isso que no versículo 14 o Senhor disse que iria fazer uma obra maravilhosa e um assombro. Porque hoje, por exemplo, muitas pessoas que têm autoestudo, né, na verdade secular, questionam, duvidam da doutrina de Cristo, ensinam coisas contrárias, anti-família, anti-criação de Deus, né? Se nós formos observar, talvez muitos aí podem pegar, e nós vemos que nós temos a Bíblia em várias versões, né? E a versão que a nossa igreja usa é a versão de João Ferreira de Almeida, que é o que mais se aproxima, né, daquilo que nós acreditamos e o que está mais alinhado, né, com a verdade do Evangelho. Mas outras versões de Bíblia, por exemplo, num detalhe que fala sobre, e nós vemos que o livro de Mórmon confirma essas coisas também, que fala que Cristo nasceria de uma mulher virgem. E algumas outras versões da Bíblia falam que seria uma jovem, e não virgem, mas que seria uma jovem, que dá-se a entender que poderia ser já uma jovem casada, que foi escolhida para ser a mãe de Cristo. E nós, na verdade, sabemos que Cristo nasceu de uma mulher virgem, que não havia conhecido um varão ainda. E aqueles que escreveram isso, né, ou apoiam isso, que não é uma virgem, mas é uma jovem, eles rejeitam a divindade e o poder de Cristo, ou a maneira como ele nasceria, né? Então existem algumas coisas que nós precisamos entender. Às vezes existem algumas afirmações, mesmo dentro das aulas de discursos na igreja, que nós precisamos, por isso que nós temos que conhecer a doutrina por nós mesmos, para nós realmente sabermos se está alinhado ou não. E nós vamos ver alguns exemplos aqui hoje. Mas eu queria me pegar no entendimento, quando o Senhor disse aqui, o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Então ele está falando esse entendimento daquele povo que se afastou de Deus. Embora às vezes tenha um estudo secular, tem vários diplomas e tudo, mas para ele, na verdade, a ciência é que prova as coisas. Mas a doutrina de Cristo é questionada por causa da ciência. Por isso que o Senhor disse que faria uma obra maravilhosa e um assombro, porque ia assombrar essas pessoas. Ela ia falar, nossa, mas eu pensei e era uma coisa muito simples, básica, por isso que vai assombrar. E eu gostaria então de pegar uma escritura no livro de Mórmon, segundo Nef 26, 28 e 30, diz o seguinte: eis que ordenou o Senhor a alguém que não participasse de sua bondade. Então ele está fazendo uma pergunta. Será que o Senhor ordenou a alguém que não aceitasse ou que não participasse da bondade de Cristo? Claro que não, né? E aí ele diz, eis que vos digo que não. Mas todo homem tem tanto privilégio quanto qualquer outro e nenhum é excluído. Então ele está dizendo aqui todas as classes. Né? Tem pessoas às vezes que não tiveram a oportunidade de ter tanto estudo quanto outros. Mas todos têm o privilégio, desde a criação da terra, no plano de salvação de Deus, independente do ensino secular ou não. Claro que a igreja incentiva e que é bom termos estudo, termos formação e quantos diplomas pudermos ter, que isso é bom e nos ajuda profissionalmente, até para ganhar a visão de algumas coisas. Mas ele está dizendo aqui que para Deus todo mundo tem o privilégio, não só esses que têm um estudo secular a mais. Aí no 29 ele diz assim, e ele ordena que não haja artimanhas sacerdotais. Agora ele está falando do lado espiritual, são aqueles que lideram o povo, ensinam as coisas de Cristo para um povo, né? Embora nós já vimos isso em algumas aulas anteriores, né? A diferença é que alguns ensinam sem autoridade, somente por conhecer as Escrituras ou a Bíblia, ou ter feito um curso de teologia, e às vezes se autoclamam pastores, né?
Às vezes ele só porque fez um curso secular de teologia. Então ele se diz, não, eu conheço a Bíblia, estudei, tenho faculdade, diploma, e aí ele se torna um pastor de um povo. E o próprio Cristo ensinou na época que os pastores dele seriam chamados por ele, designados e receberiam autoridade. Nós vimos aqui algumas aulas anteriores, quem quiser estudar um pouco melhor, Mateus 21, quando alguns judeus perguntaram para Cristo, quando ele estava ensinando, e eles perguntaram, com que autoridade? Quem te deu essa autoridade para fazer isso? E aí Cristo então falou para eles, olha, eu vou responder essa pergunta se vocês me responderem uma outra pergunta. Aí eu respondo para vocês com que autoridade eu faço isso. E aí Cristo perguntou para eles, olha, o batismo, ele está falando de uma ordenança, o batismo de João Batista, ou que eles aceitavam, sabiam, reconheciam, ou o povo reconhecia que o profeta João Batista era um profeta de Deus, então Cristo usou ele como exemplo, dizendo, olha, o batismo que João Batista faz é de Deus, com autoridade, ou não? E aí os judeus lá fizeram uma conversinha entre eles e eles pensaram, bom, se nós falarmos que essa autoridade de João Batista para batizar é de Deus, então ele vai falar para nós, então por que vocês não se batizam? Mas se nós também dissermos que nós não aceitamos João Batista como profeta, o povo vai vir contra nós. Então eles acharam por bem dizer, olha, não sabemos. Então eles foram lá e disseram para ele, olha, nós não sabemos. E Cristo então disse para eles, bom, então eu também não vou dizer com que autoridade eu faço isso. Então, que nós possamos entender, as artimanhas sacerdotais é exatamente isso, são pessoas, e nós vamos ver aqui uma definição, né? E aí no versículo 30, ou melhor, ainda no 29, diz, e ele ordena que não haja artimanhas sacerdotais. Aí ele explica quem são esses que fazem artimanhas, na verdade, sacerdotais. Pois eis que a artimanha sacerdotal é um homem pregar e estabelecer-se como luz para o mundo. É alguém que se coloca como a luz para o mundo. Ou a fim de obter lucros e louvor do mundo. Não procura, porém, o bem-estar de Sião. Então, como nós já falamos em algumas aulas anteriores, que na igreja todos os líderes são voluntários. Ninguém ganha, ninguém tem salário para pregar. E cada membro da igreja que é, na verdade, chamado, ninguém pergunta se ele tem um diploma, se ele é formado, se tem PhD, se não tem. Ele é chamado por Deus e Deus sabe quem ele chama. E nós vamos ver na história, tanto do Velho Testamento, do Novo, o livro de Mórmon, quantos foram chamados que eram jovens, aí eles não tinham experiência do que muitos. O próprio exemplo disso é o profeta Joseph Smith, um rapaz de 14 para 15 anos, e quantos homens mais experientes e estudados, né, na teologia, e já eram pastores e tudo, por isso que era muito difícil, uma obra maravilhosa e um assombro, é muito difícil eles aceitarem, na época, que um rapaz de 14 para 15 anos viu Deus e que Deus falou para ele que nenhuma daquelas igrejas tinha autoridade e que ele iria restaurar a igreja de Cristo novamente. Então, para eles, aquilo era assombroso. Como? Eu, há muitos anos estudo, ensino, tenho uma congregação e tudo mais, e aí vem um rapaz dizendo que eu não tenho autoridade, que ele é que viu Deus, e ele que tem autoridade, que vai... Então, é por isso que o Senhor falou, Isaías disse, que Deus falou que iria fazer uma obra maravilhosa e um assombro, porque é um assombro, né? Para aqueles que se acham, né, só porque tem um curso de teologia, são pastores ou são líderes religiosos, né? E sem autoridade é exatamente o que João Batista, ou que o próprio Senhor falou, né, ou disse lá para os judeus. No versículo 30 ele diz lá, e eis que o Senhor proibiu isto, ou seja, as artimanhas sacerdotais. Artimanhas sacerdotais é briga, né? Não, a minha igreja está certa, a tua igreja... Deus, é impossível que Deus iria criar tantas igrejas para confundir o seu próprio povo, né? Então, nós lemos, né, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo ensina, né, que o próprio Senhor falou que existe somente um Deus, uma só fé, né? Então, só que as pessoas é que tem que buscar onde é que está a verdade. E algumas aulas anteriores eu
eu coloquei lá linha sobre linha de como receber revelações. Se vocês quiserem assistir, quem já assistiu, rever, ou quem não assistiu, gostaria, vejam lá. São, na verdade, 8 linhas sobre linhas para se receber revelação. E eu estou usando a própria experiência do profeta Joseph, que nós podemos aplicar para que eu, se eu quiser ter um entendimento melhor de uma doutrina, eu vou buscar saber por mim mesmo. E lá tem, então, a linha sobre linha para quem quiser. Então, no versículo 30 ele diz: eis que o Senhor proibiu isso. Portanto, Deus, Senhor Deus, um mandamento de que todos os homens tenham caridade, e a caridade é amor. E se não tem caridade, nada são. Portanto, se tivesse caridade, não permitiriam que o trabalhador de Sião perecesse. Né? Então, eu gostaria de enfatizar o versículo 29, que ele ordena que não haja artimanhas sacerdotais. Então, o que seria artimanhas sacerdotais? Como o próprio versículo, ele já diz aqui, né? Que são aqueles que pregam e se estabelecem como luz para o mundo, né? Mas tem algumas outras, no guia de estudo da escritura também explica um pouco, quem quiser ver lá. Então, o resumo é esse aqui. O que são artimanhas sacerdotais? São aqueles que se estabelecem como luz para o mundo ser salvo. Ou seja, não conduz as pessoas a Cristo, mas eles, de uma certa forma, buscam adeptos para segui-lo, né? Como líder, como pastor e etc. E não como um líder que está dizendo, olha, a luz é lá, é Cristo. Cristo é que tem o poder para nos salvar. Eu não tenho, eu apenas sou um condutor disso, né? Embora ainda assim, para ser um condutor, tem que ter autoridade, né? Não é só assim, mas eu estou fazendo bem. Ok, mas a autoridade é importante no reino de Deus. Se não fosse, o próprio Cristo não chamaria os apóstolos e ordenaria e daria autoridade. Uma outra razão das artimanhas sacerdotais: objetivos de obter lucros. Estabelecer igrejas sem autoridade, artimanhas sacerdotais. Tornar-se um anticristo, buscando louvor pessoal, sem estar fito na glória de Deus, e não ensinar a doutrina pura da maneira como deve ser ensinada. Então, como eu falei, eu gostaria de pegar aquela palavra entendimento. Então, mesmo dentro da igreja, quando nós participamos de aula, ou ministramos aula, ou discursos, devocionais e assim por diante, existem algumas coisas no entendimento. Por isso a importância de conhecermos por nós mesmos a doutrina, buscarmos revelação pessoal. Então temos que ressignificar. O que seria ressignificar? Então nós temos que ressignificar as declarações, ou as aulas, os ensinos, para evitarmos subestimar, exagerar ou ser dogmático com a doutrina ou tímido com a doutrina. O que seria isso então? Então nós vamos ver cada um desses termos para nós podermos entender. Ressignificar é tornar uma declaração original de forma clara e corajosa, mas sem ser arrogante. Quer dizer, aqui é a verdade, não, sem ser arrogante, mas com coragem também. A verdade é verdade, ponto. Não tem um ditado que diz: quem fala a verdade não precisa se lembrar do que disse antes, ele vai repetir, porque é verdade. 1000 vezes for perguntado, ele vai contar a verdade. Tornar uma declaração original de forma clara e corajosa, mas sem ser arrogante. Isso é ressignificar, é repensar aquela declaração, aquele ensino, né? O que seria, na verdade, subestimar a doutrina? É quando apresentamos as verdades básicas do Evangelho de maneira pouco clara, incerta ou duvidosa. Então é muito melhor que não façamos, né? Não é vergonha, o Ellen Arne ensinou isso, vários apóstolos ensinaram isso, que se você não sabe, é muito mais fácil dizer, olha, não sei, vamos buscar a resposta, né? É uma boa pergunta, eu não tenho a resposta, mas nós podemos buscar juntos nas escrituras ou até por revelação pessoal, né? E buscar a resposta através de revelação. O que seria exagerar na doutrina de Cristo? É quando afirmamos ter conhecimento além do que o Senhor revelou por meio dos profetas antigos e modernos. Muito cuidado às vezes quando nós dizemos, olha, eu não me lembro, mas foi um apóstolo que falou, e a gente não cita o apóstolo, não cita a fonte,
do que você está ensinando, né? Eu, quando era do sistema educacional, eu sempre dizia para os professores, quando eles ensinassem, e eles usassem uma citação oficial de um apóstolo, de uma autoridade geral, que eles mostrassem a fonte, da onde ele tirou aquilo, para que as pessoas pudessem também estudar aquela fonte, né? E muito cuidado para não mudar as palavras, né? Talvez você possa dizer, olha, a minha visão nessa declaração é essa, ok, você está dando a sua visão, mas se você for usar na íntegra aquela citação, use na íntegra conforme foi dito e conforme está registrado naquela fonte que você vai dizer. Outra coisa, não ser dogmático com a doutrina, o que seria? É quando expressamos nossas opiniões como se fossem fatos indiscutíveis e somos intolerantes à ambiguidade quando não damos respostas claras. Então, muito cuidado para não ser dogmático, dizer, não, o que eu falei é verdade, ponto final, e por isso que nós temos que ressignificar. Então, lembrar que a gente pode... Eu já vi pessoas ensinarem coisas equivocadas, que depois, quando eles aprenderam a maneira correta, eles me nossa, até hoje eu pensei que era ali. Então, o que ele fez? Ele ressignificou aquilo e ele entendeu de que ele aprendeu pela metade o evangelho, ou aquela doutrina. E agora, quando ele ressignificou isso, ele entendeu melhor, agora ele pode ensinar melhor aquilo. E por fim, o que seria ser tímido na doutrina de Cristo? É quando deixamos de defender o que sabemos ser verdadeiro. Então, se eu sei que é verdade, e essa doutrina é desse jeito, eu tenho que ter a coragem, lógico, sem ser arrogante, mas a coragem de dizer. Porque se eu não disser o que eu sei que é verdade, eu estou sendo tímido com a doutrina, né? Eu estou me deixando de lado, com medo, né, de alguém falar alguma coisa ou zombar, não importa. Se você sabe que aquilo é verdade, e você tem certeza de que aquilo é correto, ensina, né, com amor, ensina, né, da maneira correta, sem ser arrogante, sem ser prepotente e tudo mais, mas diz, olha, eu acredito nisso, eu sei disso e ensino o que é certo. Eu vou dar aqui alguns exemplos, 3 exemplos para nós aqui, de como nós temos que ressignificar as coisas. Às vezes existem algumas afirmações que são feitas em aulas, discursos e tudo mais, e o cuidado que nós temos que ter. Algumas pessoas às vezes ensinam de uma determinada forma, e nós temos, por isso que quando a gente conhece a doutrina por nós mesmos, nós vamos analisar, não, peraí, mas não é bem assim também, porque tem isso e isso. Então vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, quando alguém faz essa afirmação aqui, os líderes da igreja possuem autoridade divina e seja o que for que disserem, é doutrina oficial da igreja. Então imagine alguém afirmando isso numa aula, num discurso e tudo mais. Então, né, qual é, a gente vai identificar, é muito simples, pega um pedaço de papel e coloca lá, qual foi a afirmação, qual é o problema dessa afirmação, e ressignificando isso, qual é o melhor entendimento que eu posso ter. Então, dessa afirmação, qual é o problema dessa afirmação? O problema é que a parte na cor vermelha que está lá, seja o que for que disser, é doutrina oficial. Então, a parte em cor vermelha é um exemplo de exagero. Quando exageramos em nossas afirmações, podemos criar expectativas irreais para nós mesmos e as outras pessoas. Aí, ressignificando isso, ou seja, buscando outras visões nas palavras dos profetas, nas escrituras, liarronas e tudo mais, nós vamos então ganhar esse entendimento. Os líderes da igreja possuem autoridade divina e quando falam no ofício de seu chamado e sob a influência do Espírito Santo, podemos conhecer a mente e a vontade do Senhor. E tem algumas escrituras aqui que afirmam isso. No entanto, nem tudo que foi dito pelos líderes passados ou atuais da igreja é considerado doutrina oficial para a igreja. Nossa doutrina não se limita a algumas declarações obscuras ou isoladas. Em vez disso, a doutrina da igreja é ensinada com frequência e por todos os membros da primeira presidência do Quórum dos 12. E, como eu disse, mostrar, né, qual é a fonte, ou qual foi a fonte que eu estou compartilhando isso. Então está na revista Nova Era, de fevereiro de 2017, página 41. Então nós vamos encontrar essa citação. Então vocês observam, às vezes, uma afirmação, o cuidado ao ensinar a doutrina. Vamos ver o outro exemplo, uma outra afirmação. Os ensinamentos da igreja sobre o casamento parecem ultrapassados. Talvez algum dia os líderes da igreja acompanhem a sociedade e aprovem o casamento entre pessoas do mesmo sexo.
Então, se alguém faz uma afirmação dessa na igreja, seja dando aula, ou às vezes vai compartilhar uma opinião, qual é o problema dessa afirmação? Né? Então diz aqui, essa é uma declaração que, na verdade, subestima ao tratar a doutrina do casamento como algo temporário e sujeito a mudanças na sociedade. Então, está, na verdade, subestimando um convênio eterno, né? Então, ressignificando isso, ou seja, buscando maiores significados de materiais oficiais e tudo mais, então nós vamos aprender isso também. Reconhecemos que houveram muitas mudanças em nossa sociedade nos últimos anos relacionadas ao casamento e à família. Sentimos-nos gratos pelo fato de a primeira presidência e o Código dos 12 Apóstolos terem nos dado orientações claras quando afirmaram: o casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus. E isso a fonte é a proclamação ao mundo, a família. Então é um dos parágrafos lá que explica isso, que o casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus. Então essa afirmação é um cuidado que tem que... É por isso que quando nós conhecemos por nós mesmos, nós vamos ver que a pessoa que fez essa afirmação, ela precisa ter uma visão mais ampliada, né? Não ser radical nesse sentido, porque a igreja não vai adotar isso só porque a sociedade ou o mundo é a favor, né? Deus é que faz a lei de Deus, e não os homens que vão mudá-la, né? Então, ressignificando, nós vamos ter um novo entendimento. E um outro exemplo aqui é quando alguém afirma isso. Sim, acredito que o livro de Mórmon é verdadeiro, ele tem alguns bons ensinamentos, mas cada um tem suas próprias verdades. Então, eu não diria que é mais valioso do que qualquer outro livro que você possa ler. Então, alguém pode também fazer uma afirmação dessa, né? Então, qual é o problema nessa afirmação? Essa declaração subestima a importância e o poder do livro de Mórmon. Ela apresenta o livro de Mórmon com timidez. Ou seja, é alguém que não tá prestando um testemunho real e verdadeiro do livro de Mórmon. Não sabe ainda por si mesmo. Ressignificando isso, nós vamos então buscando a visão correta, né, através dos profetas e tudo mais, diz o seguinte: sim, acreditamos que o livro de Mórmon é verdadeiro, acreditamos que ele é a palavra de Deus junto com a Bíblia. Ele é uma poderosa testemunha de Jesus Cristo. Ele ensina verdades eternas que podem mudar nossas vidas. E aí a fonte, né, é a introdução do livro de Mórmon, no parágrafo 6, o sexto parágrafo, foi quando o profeta Joseph falou que o livro de Mórmon é um livro mais valioso e importante que qualquer outro livro. E os ensinamentos do profeta José Smith, página 189, também afirma isso. Ok? Então nos dá uma visão melhor. Ok, nesse exercício que nós fizemos, então, lembre-se, né, quando vocês ouvirem alguma coisa que vos parece que tem alguma coisa porque você já estudou, ou já aprendeu, ou já teve seus sentimentos pessoais em relação ao assunto, e aquilo parece que não foi tão claro, né? Então foi uma afirmação, aí você tem que buscar, bom, qual é o problema dessa afirmação? E buscar a resposta ressignificando, ou seja, buscando outras fontes seguras, como nós aprendemos em alguns vídeos anteriores, cuidado com as fontes, né? E para que nós possamos entender da maneira clara e correta, né, pela palavra dos profetas e das Escrituras. Então eu gostaria aqui agora de deixar uma tarefa para vocês fazerem em casa, ok? É o mesmo que nós fizemos aqui, mas por que eu estou fazendo dessa forma? Eu não vou falar do problema e nem ressignificar isso. Eu vou apenas colocar a afirmação, e vocês é que podem trabalhar para buscar, bom, qual é o problema dessa afirmação e buscar a resposta mais clara para isso. Então, a primeira afirmação, quando alguém diz: qualquer pessoa que tenha feito um aborto é culpada de assassinato, elas nunca irão para o reino celestial. Então, eu os convido agora a buscar qual é o problema dessa afirmação e qual é a verdadeira doutrina ou que aprendemos sobre isso. Outro, afirmação: a lei da castidade é extremamente radical, ninguém realmente a cumpre. Tenho certeza de que se você realmente ama alguém, está tudo bem com Deus se fizer sexo. Então, qual é o problema dessa afirmação? E ressignificando isso, qual é a resposta clara?
O número de pessoas que você batiza na missão é determinado pela sua fé. Quanto mais fiel você for, mais batismo você terá. Então, talvez para você que seja missionário, ou futuro missionário, ou quem já foi missionário e às vezes já foi ensinado assim, ou pensa assim, qual é o problema dessa afirmação? E ressignificando qual é a verdadeira e clara resposta. E na última, se você se tornar membro da igreja e viver o evangelho, sua vida será fácil e terá poucos desafios. Qual é o problema dessa afirmação? E ressignificando isso, qual é a real e clara resposta que nós podemos ter com, na verdade, declarações das autoridades gerais da igreja, ok? Então, ainda falando das artimanhas sacerdotais, que às vezes engloba essas coisas também, vamos lembrar que o Elder Holland ensinou: irmãos e irmãs, por favor, sejam cuidadosos, comedidos e plenamente ortodoxos com a doutrina tida como verdadeira, que é uma afirmação às vezes, né? E aí nós temos que analisar, aquilo bate, está alinhado com tudo que nós ouvimos dos profetas, das escrituras e tudo mais, em todos os assuntos, né? Relacionados à doutrina da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. E ele continua dizendo aqui: com este apropriado comedimento, o que então ensinamos devem estar em harmonia com as palavras dos profetas e com as sagradas escrituras. Eu aprendi na experiência do sistema educacional, uma vez foi dito isso, eu nunca mais esqueci, dizendo que nós temos que ensinar o que os profetas estão ensinando e nós temos que evitar o que os profetas estão evitando. E aí, continue estudando pelo resto de suas vidas, mas sejam cuidadosos e limite sua instrução na sala de aula ao que as autoridades gerais prescrevem ou ensinam. Ouçam cuidadosamente e vejam o que eles decidem ensinar na conferência geral. Então, às vezes, algumas pessoas às vezes querem ensinar coisas de sala de aula que nunca foi falado, ou se for analisar a última conferência geral, ninguém tocou nesse assunto, ninguém ensinou esse tipo de doutrina, ou às vezes uma especulação, né, numa doutrina, então não foi ensinar, então não é importante. Então nós temos que nos ater ao que está sendo ensinado pelas autoridades gerais atuais, nas conferências gerais e devocionais e todas as oportunidades que nós somos treinados e ensinados, né? Então, aqui é da conferência geral que o Elder Holland ensinou. Eu gostaria de compartilhar com vocês também, e isso tem a ver, não sei quantos já ouviram falar do presidente J. Reuben Clark Jr., ele foi um membro da primeira presidência do Coro dos Doze, alguns anos atrás, e ele foi, na verdade, um dos responsáveis pelo sistema educacional da igreja, há muitos anos atrás, né? Então eu gostaria de compartilhar com vocês, que é esse livrinho aqui, é o curso traçado para a igreja nos assuntos educacionais. Está aqui, né? Presidente J. Reuben Clark Jr. Então, quem quiser esse folheto aqui, é um folheto onde ele ensina, e eu vou explicar o que aconteceu aqui. Isso aqui foi um discurso. Na verdade, o presidente J. Reuben Clark Jr. foi designado pela primeira presidência para falar com alguns professores na época do sistema educacional da igreja, que eram professores, na verdade, porque nas faculdades da igreja também o currículo de ensino das faculdades engloba, na verdade, o seminário e o instituto. Então, esses professores profissionais, que também eram formados em outras áreas, eram cientistas químicos e tinha várias áreas, né? Eles também eram professores nessas matérias da igreja, por serem membros da igreja e também professores nas faculdades. E o que estava acontecendo é que alguns desses professores estavam, na verdade, por causa do seu, lembra que eu falei lá, do conhecimento, PhD, e que ele tem vários diplomas e tudo, eles estavam, de uma certa forma, questionando mais a doutrina do que ensinando a doutrina pura. Então, na verdade, a tarefa do presidente J. Reuben Clark Jr. foi lá, eles fizeram uma espécie de uma reunião, na verdade, um seminário com os professores, e o orador foi o presidente J. Reuben Clark Jr. E o que ele disse para esses professores, que também vale para todos os professores da igreja hoje, não só no sistema educacional.
Então eu recomendo, eu convido a todos a estudarem isso. Esse material ele é muito conhecido, citado pelas autoridades gerais em vários discursos, que eles chamam o curso traçado. Só que o completo é o curso traçado para a igreja nos assuntos educacionais, que fala sobre o ensino na igreja, como deve ser e o que é esperado das pessoas que ensinam na igreja, mesmo sendo voluntário. Tá? Então eu convido quem quiser, eu tenho esse documento na verdade, PDF, e posso mandar. Então vocês mandam uma mensagem para mim e eu encaminho para vocês, ok? Então pode mandar no meu e-mail, a gente vai conversando. Quem me pedir, eu dou um jeito de enviar, ok? E esse discurso, na verdade, foi feito em 8 de agosto de 1938. Então ele foi lá apenas dar uma instrução, treinamento. E acabou, na verdade, saindo esse discurso, não é? Que é maravilhoso. Eu recomendo todos os que ensinam, que pretendem ensinar, mesmo que não ensine, mas isso é valioso para ensinar no lar também. Então isso foi em 8 de agosto de 1938. Então agora no mês passado, agosto, fez 84 anos que esse discurso foi feito. Mas quem lê ele vai falar, é exatamente para os dias de hoje, exatamente. Nós vamos ver, eu na verdade selecionei algumas partes desse discurso do presidente J. Reuben Clark para o ensino, para não acontecer das pessoas caírem nas artimanhas, na verdade, sacerdotais, mesmo dentro da igreja. Então, muito cuidado. Então, quem ensina na igreja, eu vou apresentar parte desse discurso, somente que eu, na verdade, selecionei. E quem depois, então, quiser receber ele na íntegra, eu mando e você pode estudar na íntegra. Então, o J. Reuben Clark diz o seguinte: nenhum professor que não tenha um testemunho sólido da veracidade do Evangelho, como revelado aos santos dos últimos dias, e como consta em suas crenças que não tenham um testemunho de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Messias, nem da missão divina de Joseph Smith, inclusive da primeira visão em toda a sua realidade, tem lugar no sistema de ensino da igreja. Então ele está dizendo, se o professor não tiver um testemunho sólido, não tem lugar para ensinar na igreja. E ele ainda continua, para vocês, professores, ter um testemunho não basta. Além disso, vocês devem ter um dos mais raros e preciosos elementos do caráter humano. Aí ele fala 2. O primeiro, a coragem moral. Pois quando não se tem coragem moral para declarar o testemunho, ele só chega aos alunos depois de estar tão diluído que fica difícil, se não impossível, aos alunos perceberem, e o efeito espiritual e psicológico de um testemunho fraco e vacilante pode muito bem ser danoso em vez de benéfico. E ainda ele continua dizendo, para ter sucesso, o professor do seminário ou instituto, ou qualquer área de ensino na igreja, deve ter mais um traço de caráter raro e precioso, o irmão gêmeo da coragem moral, e que muitas vezes confundimos com ela. Aí ele fala da coragem intelectual. Então vamos entender o que é essa coragem intelectual. A coragem de afirmar princípios, crenças de fé em coisas que nem sempre são vistas como compatíveis com o conhecimento científico e de outros tipos que o professor ou seus colegas de magistério acreditam ter. Então aqui entra naquilo que nós falamos, uma afirmação, e aí qual é o problema da afirmação e ressignificar isso, né? E aí diz, já houve casos de homens supostamente de fé em algum cargo de responsabilidade acharem que se declarasse claramente suas crenças, poderiam ser alvo da zombaria dos colegas. Descrentes, e suas únicas opções seriam modificar suas crenças ou fazer pouco caso delas para justificar-se, ou diluí-las de modo destrutivo, ou até fingir repudiá-las. Pessoas assim são hipócritas com os colegas e com os irmãos da fé, que é aquela ser tímido com a doutrina, não ensinar, sem ser arrogante, mas ensinar a doutrina pura. É digno de pena, não de desdém como alguns prefeririam. Um homem ou uma mulher que depois de saber a verdade acha que precisa repudiá-la ou fazer concessões ao erro para viver entre os descrentes, sem ser mal visto, nem ser alvo de escárnio, sua situação é mesmo trágica, pois na verdade todas essas evasivas e esses disfarces
acabam acarretando exatamente os castigos que o fraco tentava evitar. Pois não há nada que o mundo valorize e reverencie mais do que a pessoa ou o professor que, tendo convicções honradas, defende-as em qualquer situação. Não há nada que o mundo despreze mais do que a pessoa que, tendo convicções honradas, desvia-se delas e as abandona ou repudia. Quando um psicólogo, um químico, um médico, um geólogo, arqueólogo ou qualquer outro cientista da igreja faz pouco caso, distorce, se esquiva ou pior ainda, repudia ou nega as grandes doutrinas fundamentais da igreja em que professa crer, ele trai o próprio intelecto, perde o autorrespeito, entristece os amigos, causa sofrimento e vergonha aos pais, macula a igreja e seus membros e perde o respeito e a consideração das pessoas cuja amizade e auxílio tentava dessa forma conquistar. Espero, então encerrando, espero que todo o coração que não haja ninguém assim entre os professores do sistema de ensino da igreja. Mas se houver, seja qual for o nível hierárquico, independente do chamado que tenha, eles precisam seguir o mesmo caminho dos professores sem testemunho. Ou seja, nenhum professor que não tenha um testemunho sólido da veracidade do Evangelho, como revelado aos santos dos últimos dias, e como consta em suas crenças que não tem um testemunho de que Jesus é o Filho de Deus e o Messias, nem da missão divina de Joseph, inclusive da primeira visão em toda a sua realidade, tem lugar no sistema de ensino da igreja. O curso traçado para a igreja nos assuntos equacionais, então essa parte que eu compartilhei com vocês está na página número 7 e 8 desse folheto. Então aqueles que quiserem receber esse folheto em PDF, por favor, me solicite e eu vou enviar para você em PDF, para que você possa ter o discurso completo. E encerrando então, o presidente Hunter também, ele falou algo: permitam-me dar-lhes uma palavra de precaução. Com certeza todos os professores devem reconhecer o perigo de serem tão influentes e tão persuasivos que seus alunos estabeleçam uma fidelidade a vocês, professor, e não com o Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que vocês têm que convidar os seus alunos a entrarem nas Escrituras por si mesmos, não simplesmente dar-lhes a sua interpretação. E eu tenho procurado fazer isso sempre. Se vocês assistirem todos os vídeos, eu sempre digo, temos que buscar saber por nós mesmos. Hoje mesmo nós vimos alguns exemplos. Tem que ressignificar, saber por você mesmo. Independente da afirmação, se esteja clara, completa ou não, aí nós podemos ver qual é o problema dessa afirmação e buscar a clara resposta, ressignificando aquele assunto. Existe um manual do presidente Hunter, que nós conhecemos, que era os estudos, na verdade, dos presidentes da igreja, e esse manual do presidente Hunter, ele fala no capítulo 22, ele diz o seguinte: é por isso, finalmente, que vocês devem convidar seus alunos a virem diretamente a Cristo, não apenas alguém que ensina suas doutrinas. Ou seja, o professor ele apenas ensina, ele é o condutor, mas tem que ensinar eles a irem a Cristo, buscar Cristo. Pois vocês não estarão sempre disponíveis aos seus alunos. É por isso que nós temos que ensinar onde buscar a resposta. Porque quando você não puder ajudar, ele sabe o caminho, porque você ensinou. E vocês não precisam de discípulos pessoais. Então o professor não precisa de discípulo pessoal. Nós temos que informar eles que eles têm que ser discípulos de Cristo e não do professor. Aponte a eles o caminho que leva a Deus o Pai e a seu Filho Jesus Cristo. E quando vocês fazem isso, e quando os professores agem dessa forma, a igreja inteira é abençoada através de muitas gerações. E eu posso prestar meu testemunho que eu sou uma dessas gerações, que eu aprendi dessa forma e procuro compartilhar e ensinar dessa forma também. E aí tem um discurso dele, Investimentos Eternos, que foi um ensino aos educadores do sistema educacional em 89. Essa é a fonte da onde eu tirei isso, e o manual também, Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, do presidente Hunter, na página 281, também ele fala exatamente isso que eu acabei de compartilhar. Então, que nós possamos ter claro na nossa mente, então, a importância de quando alguém faz uma afirmação, se aquela afirmação estiver clara, estiver alinhada com aquilo que você já sabe, você fala, realmente, está lá,
eu sei, assim, até onde eu sei está tudo correto, alinhado. Mas se aquilo te parecer algo estranho por alguma coisa que você já ouviu ou estudou, ou teve o seu sentimento pessoal, revelação pessoal, e não está alinhado, né? Então, aquela afirmação nós temos que colocar lá, qual é o problema dela? E aí nós vamos ressignificar, ou seja, buscar fontes que falam daquele assunto para clarear mais, esclarecer melhor, para que nós possamos entender se aquela afirmação ela está, de certa forma, não muito clara, né? Ela não está completa e às vezes cria dúvidas, né? E cria, na verdade, problema, infelizmente. Mas que nós possamos aprender a fazer esse exercício. É um pedaço de papel. Qual foi a afirmação, qual é o problema da afirmação e ressignificar, buscando respostas em fontes seguras, nas palavras dos profetas vivos, nas escrituras, para podermos entender se está alinhado ou não. E aí nós vamos saber por nós mesmos e vamos saber ensinar melhor também. Então eu espero que eu possa ter ajudado com esse assunto e cuidado com as artimanhas, na verdade, sacerdotais, quando nós estamos falando isso, mesmo dentro da igreja. Então, muito cuidado. Quando nós ensinamos, que seja de forma clara, ensinando aquilo que os profetas estão ensinando e evitando o que os profetas estão evitando. Que nós possamos fazer isso muito bem. Então, só para finalizar, lembrando o curso traçado. Quem quiser esse discurso que está nesse modelo de manual, então, por favor, entre em contato comigo e eu vou mandar em PDF para você esse documento, ok? Aqueles que não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam no canal, compartilhem com as pessoas que vocês gostariam que ouvissem isso também e aprendessem essas coisas. E eu espero que eu possa estar ajudando, ampliando e auxiliando com isso, com essas aulas do Vem Segue-me, e que isso possa ajudá-lo em seu estudo pessoal também do Vem Segue-me. Muito obrigado e até a próxima aula.